Graças, pais, irmãos e irmãs. Hoje nós estamos impossibilitados de louvar a Deus em nosso templo, mas não estamos impossibilitados de louvar ao Senhor em nossos lares. E é desse jeito que eu entendo que nós podemos fazer o nosso louvor em nossos lares. E eu me proponho nessa noite fazer uma leitura da palavra do Senhor que encontra-se em Números. Entendo que esse é um momento de dificuldade por conta do coronavírus, mas também é um momento de esperança, porque temos Deus em nosso controle, temos Deus à frente de todas as coisas. E esse texto ele chama a atenção para isso, para esse momento de esperança, de vitória. Diz assim o texto lá em Números capítulo 13, o versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. No versículo 27, diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Oremos. Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu nome e te pedimos, ó Deus, a tua intervenção. Fale, ó Deus, aos nossos corações, de forma, Senhor, que tudo que for dito na tua palavra, tenhamos sim condições de louvar e bendizer o teu nome e ter esperança, Senhor, em meio a tantos problemas e tantas dificuldades que estamos enfrentando. Tenhas misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha só. É um texto muito rico. É um texto que nos traz esperança. Por quê? Porque esses homens subiram para espiar a terra. Um grupo deles, foram 12. 10 voltaram com aquela desesperança. Não acreditavam na possibilidade de ser vencedores. Mas tinha Josué e Calebe. Esses dois veem de uma outra maneira. Veem o agir de Deus. Eles realmente relatam, é uma terra que mana leite e mel. É uma terra que tem gigante, é uma terra maravilhosa. Que tem muitos problemas, muitas dificuldades. Mas nós podemos vencer. A esperança que ele traz, que ele desenvolve junto ao povo, chama o povo a uma reflexão de que nós podemos vencer, mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio a muitas tribulações. É esse Deus que nós cremos, porque ele disse no próprio versículo, no primeiro versículo, ele vai dizer isso: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. O Senhor prometeu que daria essa terra para os filhos. Ele prometeu, não foi outra pessoa, foi o próprio Deus. E no instante que Deus promete, ele vai cumprir. Mesmo que não seja naquele momento, naquela hora, mas ele vai cumprir. Porque nós queremos um Deus poderoso. E ele disse: separa homens, que vá ver, que espie a terra. E foram separados, não foi qualquer um, foram os melhores, eram os príncipes, eram os cabeças. Mas esses homens, 10 deles, não tinha o que Calebe e Josué tinham. A visão de Deus, a possibilidade de vencer, condições que faltavam àqueles homens, que não conseguiam perceber quem estava à frente era Deus, não eram qualquer. Irmãos, o negócio é tão interessante, porque aqueles homens que lá foram,
não conseguiam vislumbrar a soberania de Deus. Não conseguiam vislumbrar que eles podiam vencer. Olhavam como se próprio fossem pequenos demais, que não teriam condição de vencer. Não se deram conta que Deus é quem estava no controle e era Deus quem estava mandando com que eles fossem lá. É um processo bastante interessante. Eles não viam possibilidades. Mas o que é interessante nesse texto é que Josué e Caleb viam possibilidades. Eles viam que havia condição deles vencerem, mesmo com todos os problemas. Já viu? Pensa numa questão assim. Vendo estruturas e possibilidades que há na sua vida, que há na nossa vida. Em muitos momentos, irmão, nós nos estamos olhando como esses homens, olhando apenas para os problemas, olhando apenas para a dificuldade. Nós estamos passando por um momento, sim, difícil, que nós estamos olhando só para dificuldades. Tivemos que fechar as nossas igrejas, não podemos sair para a rua, escolas fechadas, vários locais também fechados, e a gente não pode sair por conta do problema de saúde. Mas a gente tem um Deus que pode todas as coisas e nos dá essa esperança de vencermos mais essa batalha. Eu lembro lá, lendo a palavra do Senhor, que foram enviadas várias pragas, permissão de Deus. Mas o Senhor produziu no povo dele força para vencer. Mesmo em meio a todas essas dificuldades. Esse povo aqui andou por muitos anos. Erraram. E Deus permitiu com que eles ficassem 40 anos caminhando. Caminharam um negócio tão complicado. De um lugar que deve dar em torno aí de 200 quilômetros em linha reta, 40 anos. Andando pelo deserto, de cidade em cidade, passando dificuldades, sem alimento. Alimento esse providenciado por Deus. Era as codornizes, era o maná, era a água que Deus providenciava. Deus não deixou esse povo desamparado. E eu creio que também, nesse mesmo momento difícil que nós passamos, Deus não vai nos desamparar. Ele está conosco. Ele vai agir no tempo certo, na hora certa. Por isso Ele manda que nos santifiquemos. Nos santifiquemos para fazer a obra dEle. Não adianta simplesmente ficarmos tristes, chateados, porque não estamos lá na nossa igreja. Não estamos no nosso templo. Mas nós temos um local onde podemos colocar o nosso joelho em terra, orar ao Senhor, declarando toda a soberania dEle. É esse Deus ao qual nós cremos. É esse Deus que nós confiamos. Esse Deus que muda tudo. Mudou lá, pode mudar agora. O Senhor pode fazer a diferença em nossas vidas. Há possibilidades sim, condições sim, e é esse Deus que nós vamos buscar hoje. Então, irmãos, que nós vejamos como Josué e Caleb, tendo esperança, crendo que Deus vai agir. Não com medo como aqueles homens tiveram, mas crendo que Deus é quem vai agir, é Deus quem vai fazer a obra acontecer em nossa vida. Que Deus nos abençoe, nos capacite, nos fortaleça. Oremos mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós oramos a Ti, pedindo, Senhor, que Tu nos abençoe, nos fortaleça, nos capacite. E nos dê, ó Deus, uma noite tranquila, uma noite debaixo da Tua unção e do Teu poder. E que essa palavra, Senhor, nos remete a um processo de esperança, possa nos garantir vitória. Senhor, é a nossa oração e que agradecemos a Ti em nome do Senhor Jesus. Peço mais, ó Deus, abençoa, Senhor, os nossos irmãos e irmãs. Abençoa, Senhor, aqueles que ainda estão enfermos, que precisam da Tua cura, precisam do Teu cuidado. Senhor, toma os nossos governantes, que eles possam tomar as medidas necessárias e corretas. Pai, nós oramos a Ti, pedindo, Senhor, que receba a nossa oração, que receba o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, que Deus esteja agindo e abençoando a sua vida,
o seu lar, a sua família. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. É a nossa oração. Amém.